atrás de notícia. Você tá falando do Fiuk? Você não faz A gente ideia. vai falar do Fiuk. Eu Você quero não falar faz do ideia Fiuk. do que quem me atacou ontem. Quem que te atacou? Fãs de Michael Jackson. Au! Porque eu não tô assistindo ainda o BBB, eu não tive tempo, gente. Eu tenho vida, eu tenho filho, né? Aí Eu vi que a menina aí eu falou vi merda assim, não sei o que ela vitiligo, a menina ela falou falou que merda. vitiligo não eu existe. não sabia que a menina tinha falado merda. Ela falou que... Eu falei, então, porque eu tive... Michael Jackson tinha vitiligo, foi só o que eu li. Pensa que eu não sei quem é Carol Conká, não sei até agora, ainda não fui atrás. Não tô assistindo o BBB. E tudo que eu fiz foi querer fazer piada com a frase Michael tem vitiligo. Michael Jackson tinha vitiligo. Aí eu resolvi... Aí eu fui ver o que era, e o pessoal tava falando que ele não queria ser branco, não sei o quê, né? Aí eu quis sacanear. Eu vi que você tweetou. E aí depois... Que depois... você É que a galera... eu tuitei, tipo, que o Michael... Ele tinha vitiligo, que é uma doença que faz a gente... Aí comecei a falar as merdas, né? Tipo, afinar o nariz, alisar o cabelo, ter os filhos brancos de olho azul e abusar de garotinhos. Tipo, o que você cuzona? Aí, nossa, tudo aí. Mano, eu não sabia, porque eu escuto a piada de que Michael Jackson é pedófilo desde os meus 2 anos de idade. A gente faz essa piada desde o primeiro caso, que eu acho que foi em 1900 e tralalá. Matéria na TV, os Matéria na carambas. TV, o que tralalá. E de repente, não pode mais fazer piada disso. Não pode mais. Sempre foi a associação. Primeiro teve o Michael Jackson, depois a próxima referência foi Marcelo Camelo Magalhães, né? Sim, Tipo, sim. as referências, a primeira referência de pedofilia... E nunca deu processo. E padre, né? Só tem um que deu processo quando chama de pedófilo. Esse você não pode falar. Não pode nem falar o nome aqui, nem fala. Nossa, eu faço piada com ele. Eu fiz ontem. Todo mundo pensou Eu usei- no mesmo Todo nome. mundo pensa no mesmo nome, mas não pode Você falar. Não pode falar PC Siqueira? Ah, não. Ai, que susto. Não era isso que eu tava falando. Esse não processou nem. Esse nem pode, porque Não. tem prova dele, tem coisa rolando. Quem não pode? Não, esse aí todo mundo zoa mesmo de pedófilo. Tem um outro que não pode, que dá processo e não ganha pode. dinheiro. Ai, caralho, por que minha memória tá ruim? É memória esquerdista, né? Que alguém de esquerda. Claro que é! Caralho, tá nossa. zoando! Caramba! Não, calma. Mas sabe que eu gostei de uma coisa que você falou? Voltando Memória no assunto? esquerdista é boa, né? Uma coisa que eu gostei que você falou, porque às vezes a pessoa fala assim, porque a maior de esquerda e não sei o quê. E você tem uma postura com piada que ela é muito mais liberal do que a galera com a qual você se identifica Sim, politicamente. sim. Existe uma coisa... Porque existe isso uma eu acho muito separação, legal. né? As pessoas não separam. A opinião que eu tenho política... Eu tenho uma opinião política diferente da Cris. A Cris acredita, eu imagino, em Estado mínimo, Sim. né? E eu não, sabe? É uma diferença pequena. É uma pequena, assim... A gente quer o bem da humanidade. A gente só quer por meios diferentes. Na verdade, é uma coisa que eu falo pra Anne Freitas. Anne Freitas, que é extrema esquerda, eu falo pra ela assim... É que a gente concorda... A Anne? A Anne? Super. Mas eu falo pra ela ela é assim, mó feminina. por que a gente se respeita? Porque a gente entende que nós duas concordamos no problema. A gente discorda na solução. A gente discorda na solução. Mas o meu problema não é a Mel. E o problema da Mel não sou eu. Então, Aham. a gente E se mesmo respeita jeito pra que a caramba. galera que enche o saco, como é que você consegue lidar com essas pessoas, a galera da esquerda, que vem me encher o saco, agora tá aí no BBB vendo como é ter que lidar com o meu lado. O fã-clube filho da puta, mano. Sabe? É porque na minha época... Gente, eu sou de esquerda desde 1900 tralalá, entendeu? Eu falo tralalá pra ninguém saber ainda. Mas, tipo, eu fui militante de movimento estudantil. A gente gostava de arma, a gente gostava de guerrilha, a gente gostava não tinha essa putaria de sensibilidade que eu não entendo que botaram nessa esquerda de hoje em dia, sabe? Essa coisa. Não era progressista dessa forma. Essa coisa de, sou sensível. Onde que existe a sensibilidade, mano? E isso eu acho muito legal, assim, porque a gente concorda nesse humor liberal. A gente Claro. pode ter pensamentos políticos Claro. diferentes, tiro mas a gente no concorda pé. com o humor liberal. É tiro no pé você querer Sim. censurar qualquer coisa. Porque aquilo vai fazer um governo que você não concorda usar isso pra fazer uma lei de censurar alguma coisa que você pensa. É tiro no pé. Com certeza. Sempre. Então, as duas concordam que não tem censura no humor. Não tem A limites. censura do Não. humor é a graça. Do mesmo jeito que... Que nem a gente falou no É episódio isso. com o Chicó. É isso. Pra mim, a censura do humor é a graça. Você não riu, muda de canal. Vai consumir outra coisa, vai ler outra pessoa, vai assistir outra pessoa. Tá tudo bem. Você tem- exatamente. Aprende a lidar com isso. Porque, primeiro é isso, né? São palavras. A gente não pode ficar atribuindo todo mundo que faz as palavras aos idiotas que vão partir pra ação e fazer coisas... Eu tô querendo arrotar, peraí.
Fica à vontade. Saúde, Ai. minha querida. Cervejinha boa. É porque, na verdade, eu vou completar o que você tá falando enquanto você bebe sua cerveja. Porque, na verdade, assim, parte do pressuposto que a piada, ela faz a pessoa ter uma determinada ação criminosa. E, ao mesmo tempo, essas pessoas falam... O beijo gay na novela não incentiva ninguém a ser gay. Então, você tem que resolver. Se a pessoa... Entendeu? Exato. O beijo gay, ele incentiva alguém a ser gay? Uhum. Não. Então, a piada sobre um crime não incentiva a pessoa a cometer o crime. Não existe um homem trabalhador, respeitador, pai de família, que tá aqui vivendo a vida dele, acordando, trabalha, cuida dos filhos, ele ouve uma piada sobre estupro e fala, caramba, vou estuprar. Como eu nunca pensei nisso antes? Não, ele não é essa pessoa. Ele vai escutar aquela piada, ele vai ver o absurdo sendo relatado naquela piada, ele vai entender que aquilo não é uma graça, é uma denúncia sobre um assunto. Sim. Ele não vai sair no dia seguinte matando alguém porque alguém... Falar, alguém, O que temos alguém problema- achou graça no estupro, tá liberado. Entendeu? Ele vai entender que aquilo é uma crítica. O que temos problema é a nossa educação é defasada, né? A educação não só brasileira, como tem no mundo muita gente. Sim. Com uma educação ruim. Então a gente não pode atribuir a nossa educação bosta que a gente tem, de fazer aquilo que a primeira coisa que você acredita, a proibir as pessoas de falarem. Porque por mais absurdo que seja, você tem que deixar essa pessoa falar. Você não pode proibir essa pessoa de falar. Você não sabe onde tem um Galileu Galilei dizendo que a Terra é redonda, enquanto tá lá a igreja dizendo que não é. Onde obrigou ele a se retratar e dizer, tá bom, a Terra não é redonda. E aí tem gente até... Tem que deixar doido falar. Tem que deixar doido falar. O que você não acho. pode o que você não tem que fazer é replicar o que o doido tá falando. dá palco. Você se importa com o que um bêbado tá falando numa praça, um craqueiro tá falando na praça? Você se importa? Não, sabe por quê? Porque você se sente superior a ele. Então você não liga. Ele pode estar lá falando, vocês são tudo vagabunda. Você não liga. Agora, se uma pessoa com mais influência vai falar, vocês são tudo vagabunda, vamos ver o que ele tá falando. Vamos processar. Meu, para de dar cartaz. Ignora. Sabe? Quer dar unfollow, quer fazer, faz. Melhor deixar Uma ele se queimar pergunta. sozinho. Deixa se queimar sozinho, entra no ostracismo Quero sozinho. te perguntar uma coisa. Oi. Para você, Mel Diga. Maher, de esquerda, quero perguntar uma coisa. Qual a Diga. sua opinião sobre a exclusão do Trump das redes sociais? Já que você tá falando que tem que deixar maluco Tem que falar. deixar maluco falar. Também tem acho, que deixar Mel. maluco falar. É porque se eu digo isso, vai falar assim, extremistona. Eu nem gosto Não. do cara. Mas eu acho que assim, é só quando você dá a oportunidade da pessoa mostrar quem ela é que você consegue se proteger dela. Sim, Não é? Exatamente. Se- não se dá eu- pra fazer isso. Porque os malucos que invadiram o Capitólio foi exatamente por causa do Trump, não sei o quê. Existe todo um esquema pra mim, né? Como Sim, esquerda. sim. Né? Existe todo um esquema que não tem a ver com ele estar no Twitter. O que o Twitter permite, mano? O Twitter permite muita coisa. O Twitter permite fake news para um caralho de todos Sim, os lados. Discurso de ódio, O linchamento virtual. O Twitter permite tudo, aí de repente vai querer... porque o quê? É uma empresa. É uma empresa que quer criar uma imagem. Então, Sim. não adianta também. Eu tenho uma coisa. Twitter é uma empresa. É aí que eu acabo entrando de conta com o pensamento liberal, né? A gente fica... Cada vez que entra num lado onde a gente tem um impasse, né? O outro lado faz hora, né? Não é? Vocês sim. não são liberal, a empresa não pode fazer o que quer. Mas no final das contas, né? É isso. Também. É isso. O que eu vou falar? O Eu não vou, problema- eu acho errado, mas eu não vou ser a pessoa que vai fazer um protesto para defender. Mas saiba que tem esquerdistas, Cris, que apesar de eu ter ouvido, por exemplo, o Glenn, sabe? O Glenn do Intercept. Sim. O Danilo depois me contou que ele perseguiu ele, né, procurando com hacker lá para conseguir queimar ele, né? Isso eu não sabia. Mas uma coisa que eu admirava no Glenn é que ele é um cara que chegou a defender nazista enquanto advogado para poder ter direito a tirar a OAB dele lá, americana, nos Estados Unidos, porque é um cara que defende sempre a liberdade de expressão. Né? Ele era o cara que queria sabotar o Biden, né? Isso! E o Intercept... Agora, ele falou... inclusive, ele saiu do Intercept, Saiu porque ele porque ajudou a afundar. censuraram. Que ajudou Sim. a afundar. Porque ele quis publicar uma matéria que desfavorecia... Não vou nem dizer prejudicava. Sim. Mas desfavorecia o Biden. Ele foi impedido de publicar tanto lá quanto fora. Ele falou, então isso aqui não serve pra mim. Isso. Eu tenho que dar... Tanto que o Felipe Neto criticou ele... Foi... E ele falou assim, cara, então a gente acredita na informação de maneira contrária. Porque eu acho que eu tenho que oferecer a informação e deixar as pessoas pensarem. Deixar as pessoas pensarem. É. É aí que eu falo que a gente não pode... porque as pessoas vão ser idiotas e vão acreditar não sei o quê. As pessoas não podem. Aí que tá errado. Você tá Elas têm que combatendo... filtrar. Você tá combatendo a coisa errada. As pessoas não terem discernimento, sabe? Por não ter
um acesso a uma educação Sim, boa, sim. questionadora, acaba você querendo proibir a pessoa de falar o que quer. É. O Glenn, nesse sentido, apesar que o Danilo Gentili chegou a falar que ele teve umas coisas aí, mas eu não sei. Mas nesse sentido eu concordava muito com o Glenn. Eu concordo muito nessa ideia, entendeu? Eu sou progressista, mas a liberdade de expressão Total. sempre, Em primeiro lugar. sempre. Mesmo que você... Inclusive, tem uma frase que fala isso, né? Que a liberdade de expressão, ela não é pra garantir o seu direito de ouvir o que você quer. Pelo contrário. É pra garantir que você vai ouvir aquilo que você não quer. Porque o que você quer ouvir E é te legal. fazer pensar. Sim. Claro. É. Tem que ser aquilo que te dói, que te provoca. Aquilo que coloca a tua ideia em questionamento. Porque a tua ideia só é forte o suficiente se ela é questionada e sobrevive. Sim. Dá pra fazer alusão Exatamente. aqui também ao Vênus. Porque nem sempre o que a gente vai falar Não vai me ser... filmem, tá? Que eu vou usar drogas. Ela tá sendo Ela filmada avisa. nesse momento. Ela avisa. Ela avisou. É Kumbaya. Mas o que você ia falar? Nem sempre... Nem sempre o que as pessoas vão ouvir aqui é o que elas querem ouvir. Exato. Nem sempre os nossos pontos de vista vão Sim. ser parecidos com o do público Exato. ou com o Exato. nosso. Exato. Mas a pessoa acha assim, tem que tirar fulana daí, porque ela tá falando muita merda. Cara, são pontos de vista diferentes. E quem não tem ponto cego também? Exatamente. No seu discernimento. Claro. Exatamente. Eu acho muito legal as meninas falar assim, porque é machista e começar a destruir o cara e ninguém quer ensinar. Movimento negro, pelo menos pra mim, assim, que né, ninguém quer ensinar. Ninguém quer ensinar. Não vou ensinar marmanjo. Eu falo, porra, mas vocês têm ideia de que isso não é ver no Google. Dá mó trabalho, é muito difícil. Você não quer nem ensinar e resolve que não vai... E vamos lembrar que a gente tá na época da pessoa que você posta assim, vendo churros R$3 e a pessoa pergunta, quanto é? O que você tá vendendo? Entendeu? interpretação tá um Porque pouco o falha. acesso ao conhecimento também é um privilégio. Isso eu digo pra galera, o meu povo, né? É um privilégio você ter acesso ao conhecimento. Então você vai mesmo resolver que não vai falar. Sabe o que você consegue quando censura as pessoas? Um monte de gente pensando e falando sozinho entre ele. Não deixou de pensar. Ele não Exato. deixou de ser racista. Exato. Ele não deixou de ser homofóbico. Agora, se ele pudesse ser homofóbico, teria alguém pra dizer, sabia que isso que você tá falando é errado, cara? Assim, tipo, pensa. Deixa dois homens andar de mãos dadas, entendeu? Apresenta né? o ponto de vista Porque e a pessoa... Mano, ela teve toda uma educação. Ela teve toda uma programação na mente dele, exatamente, uma construção. E você não... Se ele não expressar, a gente não vai saber que ele pensa dessa forma. Que é muito mais cultural do que maldoso, né? Tipo, ensina. Não que não tenha a maldade, porque a maldade existe. Não tem. Exato. Mas é muito mais cultural, eu digo assim, muito mais em porcentagem. Cultural. É totalmente cultural. Eu concordo. Como é que você vai dizer que a pessoa é simplesmente uma... A pessoa não pode ser simplesmente ignorante, não entender uma coisa? A pessoa há anos-luz pensando nisso, a família toda pensando dessa forma, ela foi criada dessa A forma. pessoa lê o Velho Testamento ali, onde tem coisas que eram feitas, né? E aí, de repente, não... ela fala acredita merda, naquilo. Aí fala, mano, eu tô errada por concordar com Levíticos, né? Não entende a parte de Novo Testamento e tudo mais. Sim. Não, você entendeu? É maldade. Eu fui criado assim, eu achei que ser gay era errado. Não é errado? A pessoa vai conversar. A pessoa vai conversar. E lógico que a pessoa mais ignorante, ela costuma ser mais cabeça dura e tal. Vai ser difícil quebrar. Cabe a pessoa mais matura, mais Porque senão culta. se iguala, né? Se não se iguala. Senão se iguala. Exato.